Aqui, ó, perpendicular. Segura e faz perpendicular. Pode bater no osso aqui, tá? Aqui eu não tenho risco de nada se eu fizer aqui embaixo. Agora, se eu aplico o meu ponto mais pra cima, quem tá aqui em cima? O frontal. Coloca o dedo na sua testa em casa, bem aqui, ó. Faz de conta que a sua ruga da glabela vinha até aqui assim, ó. E aí você vai e aplica a toxina bem aqui. Aperta seu dedo em casa e tenta levantar a sobrancelha. Tati, não atrapalhou. Ótimo, porque eu tenho essa distância grande. Agora, joga esse dedinho um pouquinho pro lado e tenta levantar a sobrancelha. Pitose medial de sobrancelha. Então, esse ponto da medial da sobrancelha, que seria o ponto dos corrugadores, a gente coloca eles bem aqui, ó, encostadinho na sobrancelha. Tem gente que faz de baixo pra cima. Eu tenho receio de pegar a pálpebra nessa região e ter uma ptose de pálpebra, tá? Então, eu não faço isso. Eu pinço aqui e aplico dentro do corrugador pinçado, tá? Eu não bato no osso para não correr o risco de pegar o frontal nessa região. Eu não faço para baixo para não correr o risco de pegar a pálpebra, o orbicular dos olhos, tá? Se eu pegar o orbicular, eu vou ter pitose palpebral, tá? Então, nesse ponto, você pinçando aqui, ó, pinçou o gordinho aqui, você, vai, tá? Eu vou na direção do corrugador. O corrugador não é um monte de cabelinho aqui, não é? Ele não é um monte de cabelinho aqui. Você aplica dentro ali dele. Aí o paciente tem o corrugador longo, você pode aplicar um outro pontinho aqui mais pro final, para aqueles pacientes que têm o corrugador bem longo, tá? Mas superficial. Porque se eu pegar o frontal aqui, ó, eu já vi essa sobrancelha antes. Sobrancelha de interrogação. Já viram isso? Nossa, menina, a pessoa fica cansada, não consegue abrir o olho. Quantidade de unidades que a gente aplica depende da força muscular do paciente. A toxina, a quantidade de unidades que você vai aplicar, ela tá diretamente relacionada com a força muscular na região, que é proporcional ao volume, né, desse músculo, tá? E dependendo de onde é o músculo, você vai ter um vinco, uma marca, né? Tem pacientes que têm a glabela e os corrugadores, o prócero e os corrugadores muito fortes. E aí você tem aquela marca, né, na glabela. Tem gente que tem um masseter na glabela, de tão forte que é. Tem pacientes que eu faço 10, 10, 10. Tem pacientes que eu faço 6, 6, 6. Desenho do frontal. Como que eu vou fazer o desenho? É baseado na linha pupilar? Não. É baseado no ponto mais alto da minha sobrancelha. E aí eu vou fazer um teste apertando. Dependendo da região, se eu colocar a toxina, eu vou atrapalhar a elevação da minha sobrancelha. O frontal, ele é o único músculo que eleva a sobrancelha. Então, você tem que deixar ele livre de acordo com o desenho que você quer para sua sobrancelha. Acho que o desenho mais bonito que a gente faz é aquele V, né? Então, eu acho que é o desenho mais bonito, na minha opinião, né? Então, eu gosto de sobrancelha rica, assim, ó. Tipo um V, tá vendo? Então, eu vou seguir o desenho da minha toxina de acordo, né, com o desenho que eu quero pra minha sobrancelha, tá? Paciente que tem a sobrancelha muito reta, aquele paciente tem a sobrancelha de cachorrinho triste, sabe? Os pacientes têm uma sobrancelha assim, você fala assim, tadinho. Então, esses, você precisa que a sobrancelha levante muito nessa região. Então, seria interessante você até subir esse V. Então, eu faço um ponto aqui, porque a minha testa é grande. Se for uma testa pequenininha, são menos pontos, né? Um aqui e só. E aí eu faço uma pontinha aqui na cauda, uma pontinha aqui na cauda, né? Superficial aqui, a gente não faz profundo, porque se você fizer profundo, corre o risco de você pegar muito profundo ou muito bem o orbicular dos olhos e você ter ptose palpebral, tá? Então, aqui é bem superficial. Aqui eu gosto de colocar 1, 2 unidades. Vou colocar tudo 2.
até esse daqui. Tudo 2 em mim. Aqui na lateral, aqui eu também não coloco muito em mim, mas eu vou colocar uns 4, que é pra ajudar o meu frontal a ter força pra elevar minha sobrancelha. E eu gosto de colocar bem aqui, ó, bem superficial também. Aqui eu também coloco, tipo, 1, 2 unidades, bem superficial. Porque que, mesmo que o paciente tenha ruguinhas aqui embaixo, eu não coloco toxina aqui. Porque aqui a gente tem o zigomático menor e o zigomático maior. Se você, né, relaxa o zigomático maior e o zigomático menor, o paciente vai sorrir e vai ficar aquele sorrisinho sem graça. E fica aquela bochechinha aqui na frente, bem gordinha. Porque você enfraqueceu aqui. O que acontece com o músculo quando você aplica toxina? Ele hipotrofia. E aí, no que hipotrofia isso, você perde o volume do seu zigomático. Bunny lines. Se você aplicar pra baixo, você corre o risco de pegar quem? Elevador do lábio superior e da asa do nariz, que tá bem aqui. Então, se tu aplica pra baixo, tu pega ele. Então, ó, pinça e aplica, ó, pro ossinho, tá? Bate no ossinho, aplica pra cima, mas não aplica pra baixo. Então, esse pontinho é bem aqui, ó, pra cima. Ai, mas tem uns pacientes que tem a ruga lá pra baixo. Aí você capricha na quantidade de unidades aqui pra relaxar o máximo possível e a pessoa não conseguir mais ficar fazendo essa mímica. E aí vai relaxando. Então aqui vocês estão vendo que eu quase não gasto. Tá vendo? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18, 20, 22, 24. Cadê a Kátia? 26, 30, 34. 34 unidades. Aqui eu não aplico em mim, não. 34 unidades aqui. Pronto. Sabe onde que eu gasto? Aqui. Aqui eu gasto muita toxina. Por isso que no meu rosto vai um vidro inteiro e às vezes mais de um frasco. Abaixador do ângulo do lábio. O meu abaixador do ângulo do lábio é muito forte. Muito mesmo. Então, o que que eu faço? Um dedinho de distância do canto da boca. Porque aqui, gente, a gente tem um monte de músculo chegando. Aqui, ó, tem um monte de músculo chegando aqui do lado. Então, eu vou pra onde? Eu vou aqui pra baixo. Ó, meu ponto de aplicação é aqui. É aqui embaixo. Ó, bem aqui. Você pode entrar reto, você pode entrar uma pápulazinha. Toma cuidado porque o risório, ele vem bem aqui. Eu vou colocar só 10. E não vou fazer retoque. Quanto que a gente coloca normalmente no paciente? 3 unidades. Agora vamos pro meu platisma. Paciente que tem JAWS. Você pode aplicar mais 1 ou 2 pontos dentro do JAWS. Pode ser para baixo, perpendicular, ou pode ser em pápula, não chegando na linha do risório, tá? Qual o risco desse ponto? 0. O que eu tenho aqui de estrutura anatômica? Paty, passa a artéria aí. E não passa um monte de artéria na cara inteira e você faz toxina em cima das artérias, às vezes eu pego às vezes essa daqui, ó, que é gigante. Que eu tenho um V, assim, um chifre, sei lá o que eu tenho aqui, um tridente. Na testa e direto eu pego essas porcarias desses vasos desse tamanho. Qual o problema? Nenhum, tá? Então pode aplicar a toxina aqui, ó. Não tem medo. Você não tá aplicando no masseter, ó. Aperta, delimita, é antes do masseter. É nesse espaço aqui, ó. Você vai aplicar pro abaixador do ângulo do lábio e pros pontinhos do JAWS, que pode ser um só, se o JAWS for miudinho, ou pode ser 2 pontos, se o JAWS for um JAWS bem gordinho. Aqui, quantas unidades? Depende da força do mento. Eu vou fazer só 5. Ou 6. Eu abro o lápis e faço assim, ó. Passo deitado. Viu que ele marca a banda?
Ó. Você passa o lápis deitado, ele marca a banda. Então eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4. Vocês viram que o meu lado esquerdo é muito mais forte que o meu lado direito. Ó. Ó, com esse lado puxa tudo mais. Tá vendo? Então vamos lá. Vocês podem observar que eu aqui, eu tenho uma... como se perdesse o ponto de definição do meu ângulo de mandíbula. Bem aqui, ó. Tá vendo? Aqui a gente perde... eu perco o meu ponto de definição do ângulo de mandíbula. Bem aqui, ó. Ela vem bem delimitada e aqui ela perde. E aí vamos lá, ó. Segurei meu platismo. Olha onde deu. Olha onde deu. Bem onde eu vou perdendo o ponto de definição. Então, por mais que o paciente não queira fazer a banda inteira, pelo menos esses pontinhos aqui, ó, é interessante fazer. Assim como tem paciente que a gente faz dentro do JAWS, se você fizer esses pontinhos aqui, você vai ter uma melhor definição do ângulo mandibular. Eu marco, em média, de 4 a 5 tracinhos por banda, ó. Essa aqui tá muito perto uma da outra, eu vou até espaçar mais pra não gastar muito. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Como que eu aplico? O segredo aqui. A agulha, gente, é aquela seringa agulhada da BD. Então, aplicou todos esses pontinhos, 2 unidades em cada pontinho. Você tá vendo por que uma toxina Nefertiti é tão cara quanto uma toxina facial? Olha lá, são 5, 10, 15, 20. Vamos colocar que eu colocasse mais 5 em cada uma aqui também. Então, 5, 10, 15, 20, 25 pontos vezes 2. 50 unidades. O paciente aperta. Aperta e sente seu macete. Aí você vai delimitar a porção anterior e a porção posterior do seu masseter. Seu masseter tá aqui dentro. Para quem tem apertamento, bruxismo, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar 2 pontinhos aqui na base e 1 pontinho mais aqui em cima, não subindo muito para não pegar o risório.